Olá, galera que gosta de literatura, estamos começando mais uma aula de literatura aqui no meu canal Fabrício Rodrigues. Não se esqueça de se inscrever no meu canal Fabrício Rodrigues, dá o seu like, dá o seu joinha, né? E se for possível, fazer o seu comentário dizendo alguma coisa que você não tenha entendido. Elogios ou críticas serão sempre bem aceitas. Então, para não perder tempo, hoje a gente vai falar das características do romantismo. É sempre importante, antes da gente começar a falar do romantismo de um modo geral, a gente primeiro entender o romantismo no seu aspecto mais geral, no sentido de falar das suas características. Tá bom, então? Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. E a primeira característica que chama atenção é o subjetivismo. Entendam o seguinte: o escritor romântico ele é aquele que, acima de tudo, fala pela emoção, né? Ele normalmente escreve em primeira pessoa, né? Expondo o que ele sente sobre a vida ao seu redor, né? Baseando-se na imaginação, na fantasia, para fazer uma análise do mundo que o cerca. É sempre sob o seu ponto de vista, né? Logicamente pessoal. Portanto, o subjetivismo aí é configurado como a primeira característica. Segunda característica, essa é muito legal para entender o romantismo, hein, gente? É a idealização. Veja, para o romântico, o mundo tem que ser ideal, né? E essa idealização vai desde a valorização da figura feminina, tratada como uma virgem, como uma bela, na idealização das figuras históricas, né, do país. Por exemplo, na Europa, né, se idealizava o cavaleiro medieval, tratando-o como grande herói. Aqui no Brasil, se idealizava o índio. Mas a idealização não vai só no aspecto da pessoa, vai também no aspecto geográfico, né? Então se valoriza muito a natureza, se valoriza muito as belezas do país, não só se tratando da sua flora, como também da sua fauna. Então a idealização, tornar a realidade de uma forma ideal, é a segunda característica do romantismo. Terceira característica, galera, memoriza aí, é o sentimentalismo exacerbado. Aí você pergunta, o que é que vem a ser o sentimentalismo exacerbado? É exatamente a forma meio que exagerada, meio que desproporcional de tratar dos assuntos. O romântico é, acima de tudo, um sentimental, um emocional. Então, ele exagera nos seus sentimentos, exagera nas paixões, exagera nos sentimentos voltados para o ódio, para a depressão, tá certo? Exagera no sentido até mesmo de se escapar da vida através da morte, tá certo? O romântico exagera. Mas esse sentimentalismo exacerbado tem muito a ver também, voltando a falar da idealização que a gente acabou de citar, com a maneira como ele trata as coisas nacionais, né? Vocês lembram daquele famoso poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, que dizia assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Em um outro trecho, lá na frente do poema, ele diz assim: nossos céus têm mais estrelas, né? Nossas estrelas têm mais brilho, nossos bosques têm mais flores. Veja, quando ele fala nossos bosques têm mais flores, nossos céus têm mais estrelas, tá certo? Você percebe aí um certo exagero na forma de expressar os sentimentos que ele tem em relação à sua pátria, ao seu país. Tá certo? Então, o sentimentalismo exacerbado é considerado a terceira característica do romantismo. Vamos à quarta característica: natureza interagindo com o eu lírico. E aí tem uma coisa bem curiosa. No arcadismo, quando o artista, o poeta, falava de natureza, ele tratava a natureza como uma mera paisagem, né? Então ele descrevia os campos, o pasto, os pastores com suas ovelhas, com o seu gado, tomando conta dessa paisagem verde, né? O romântico, ele não vai muito por esse lado, não, né? Ele não é ele não pinta a natureza da forma como ela é. A natureza interage com os seus sentimentos.
Só para você ter uma ideia, por exemplo, Uma Noite de Tempestade é para o romântico, né, os seus sentimentos tristes, representa a sua tristeza. Um Dia Ensolarado representa a sua alegria, entendeu? Uma Noite Estrelada pode representar também o brilho e a beleza dos cabelos da amada. Tá certo? Ou mesmo um dia obscuro, cheio de nuvens, né? Cheio de trevas, pode representar os sentimentos dele em relação à morte. Portanto, a natureza interage com os seus sentimentos. Então, essa daí foi a quarta característica. Vamos agora à quinta característica. Grotesco e sublime. Isso aí é legal. Aí você pergunta o que é grotesco? Grotesco é aquilo que, vamos dizer, é o sinônimo de feio. Tá certo? Existe uma espécie de encontro entre a beleza e a feiura no romantismo, mas espera aí, isso não tem nada a ver com o barroco. O romântico muitas vezes quer unir as duas coisas. Um bom exemplo disso é a famosa obra mundial chamada de A Bela e a Fera, né? Onde uma fera, um monstro, se apaixona por uma bela, uma moça bonita, né? Para ser mais direto, a gente pode até encaixar dentro desse grotesco aí, desse sublime grotesco, tá certo? A quase relação amorosa entre Leôncio de escrava Isaura e a própria Isaura, né? A escrava do romance, né? Então, no romantismo, essa fusão entre grotesco e belo existe, né? Próxima característica, volta ao passado. Né? Essa é legal. Todo romântico gosta do passado. Ele vê no passado uma forma de inspiração. Esse passado pode ser um passado histórico ou pode ser um passado pessoal. Então, por exemplo, quando se trata de passado histórico, ele valoriza muito, se é no romantismo europeu, a Idade Média. Toda vez que você for estudar o romantismo, você vai encontrar muito essa expressão medievalismo. O que significa isso? É o gosto que os escritores, tanto romancistas como os poetas, tinham pelo cenário da Idade Média, principalmente por causa da figura do cavaleiro medieval, visto como exemplo de caráter, de bravura, de heroísmo. Então eles vão lá na Idade Média tentar resgatar esse sentimentalismo patriótico, esse sentimentalismo exagerado, né? Aqui no Brasil, o medievalismo foi substituído pelo indianismo, né? No caso aí a figura do índio, né? Já que no Brasil não teve Idade Média, o índio vai substituir esse cavaleiro medieval, né, aqui nas terras tupiniquins. Então, o índio é sinônimo do bom selvagem, é sinônimo de não corrupção, é sinônimo do ser puro, entendeu? Que interage com a natureza, né? Então, a volta ao passado é muito relacionada aqui no Brasil ao período colonial. Existe uma outra forma do escritor romântico valorizar o passado, é a infância. Ele sempre volta ao seu passado pessoal, né? À sua adolescência, onde ele resgata os momentos mais sublimes da sua vida. Um bom exemplo disso é o poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, né? Poeta da segunda geração romântica. É só conferir Meus 8 Anos, né? Que você vai entender melhor essa valorização da infância, né? E a última característica, né? Essa é uma das mais interessantes, é o byronismo. O nome byronismo vem derivado do nome do poeta inglês, poeta britânico do século XIX, chamado Lord Byron. Lord Byron ficou conhecido pelo seu caráter bastante devasso, né? Byron era um boêmio, Byron era um viciado, Byron gostava de festanças, Byron era até mesmo uma espécie de depravado em seu comportamento. Mas, ao mesmo tempo, Byron, em seus escritos, revelava muito pessimismo em relação à vida, entendeu? Muito negativismo, muito sofrimento, e ele tinha uma obsessão incrível pela temática da morte. Quando a gente fala no romantismo sobre byronismo, tá certo? A gente quer se referir a toda a carga de negatividade que existe ali no poeta em relação à vida. É a não aceitação, tá certo? Então, o gosto pelo suicídio, a morte, tá certo? O sofrimento, o tédio, a depressão, né? São marcas desse byronismo.
Tá bom? Então, vamos só relembrar aqui, para nós terminarmos essa aulinha de hoje, as características do romantismo. A primeira, subjetivismo. Segunda, idealização. Pode ser idealização da natureza, da mulher, do índio. Tá certo? Terceira, sentimentalismo exacerbado ou exagerado, se você quiser. Quarta, a natureza interagindo, né, com o eu lírico. Quinta, grotesco com o sublime ali, a beleza e a feiura. Tá? Volta ao passado, que pode ser pelo medievalismo, indianismo ou mesmo pela valorização da infância e o byronismo. Tá bom, então? Então, fica por aqui a nossa aula de hoje. A gente vai ter um próximo encontro falando ainda sobre o romantismo, que eu vou abordar as principais gerações, tá certo? E o contexto histórico do romantismo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal e dar um likezinho. Beleza? Tchau!